sobre família, que é uma coisa também que a gente estava conversando. Mas antes da gente ir para esse próximo tópico, me veio à mente, né, sobre essa demonização que elas fazem dos homens, né? Sim. E, de novo, não é falando que não tem homens terríveis e perversos, mas como elas colocam todos no mesmo grupo, né? Como se fosse sempre uma competição, homens contra mulheres, sempre. Tanto que, voltando rapidinho no ponto lá da educação, uma das formas, um dos objetivos delas de unir na mesma escola, isso só foi gerando mais competição a guerra entre os sexos, né? Porque são seres, são gêneros, sexos diferentes, com necessidades diferentes. E quando você coloca todos ali juntos, outros embates e conflitos vão acontecer ali, né? Então é interessante a gente analisar isso, né? Como um dos principais objetivos delas. Sim, fica essa disputa, né, e essa demonização contra o homem, que na verdade é a demonização contra a figura masculina, né? E a gente vai ver mais pra frente um pouquinho que na verdade a guerra delas é contra Deus, né? Aí o homem entrou no pacote, né, porque é a figura masculina e é o ser que a gente vê, o ser visível, né? Mas que a guerra delas é contra Deus, né? E na questão que a gente fala assim das mulheres sempre serem privilegiadas, na verdade até desse livro desse escritor que eu li, né, que é do o israelense, Sim. que ele fez um estudo de anos e colocou lá todas as fundamentações de como a mulher é o sexo privilegiado, ao contrário do que elas falam, né? E no início elas podem até ter entendido errado, mas depois a má fé foi a que prevaleceu, né? Porque no início de tudo, por que as mulheres eram muito poupadas? Por conta da sua força física, né? Nós somos fisicamente mais frágeis do que o homem. E isso é comprovado até pela biologia, né? Então, nós éramos poupados por conta dessa estrutura que a gente não tinha física, né? E também por conta da maternidade. Sim. Agora, imagina, gente, vamos mandar todas as mulheres para a guerra. Acabou o aí o mundo, mundo, né? a humanidade. Então, as mulheres, elas eram poupadas tanto por conta da sua condição física frágil, né? Mais frágil, quanto por conta da maternidade. Então, aí a gente pega isso e a gente reflete. Qual é o problema da mulher ser fisicamente mais frágil do que o homem? Então, qual é a raiz disso, sabe? Qual é a raiz de tá tudo bem você ter o seu papel e a mulher mulher, oh meu Deus, e o homem ter o papel dele? Qual a intenção? O que está por detrás dessa busca? O orgulho, a falta de identidade, de entender o que o Senhor nos criou para ser, sabe? E a gente vai vendo essa deturpação dos princípios cristãos, dos valores da identidade. E sem identidade é todo mundo igual, ninguém vive o propósito para o qual foi predestinado o ser humano, né? O homem como homem, a mulher como mulher. Então, a raiz, quando a gente começa a analisar o porquê, né, é muito mais profundo, né? Sim. E aí a gente percebe, assim, foi o que eu acabei percebendo, e eu acho que é a percepção de vocês também, que por que é tão demoníaco, né, essa questão do feminismo? Porque, na verdade, a luta sempre foi contra Deus, né? Isso. E aí a gente percebe onde o inimigo entra aí, né? Através dessas ideologias, né? Desse conjunto de ideias que a palavra fala, né? Que a nossa luta, a luta da nossa milícia, né? Não é contra carne. E também que as nossas armas são para destruir fortalezas e sofismas, né? Que se levantam contra o conhecimento do Senhor. Então, é tudo... a gente consegue, na nossa visão espiritual, perceber que vai além de uma guerra dos sexos. É espiritual, né? É para descaracterizar a figura do homem e da mulher, é para descaracterizar o que o Senhor criou, né? E descaracterizar Deus como Criador. E Jesus como Redentor, né? Como Salvador. Porque tem uma feminista, né, que ela fala que Deus é uma lenda, né? Então, a maioria delas, elas são totalmente anticristãs, né? Então, elas usaram do cristianismo, né, para elas se estabelecerem, serem ouvidas, porque quem deu voz, as primeiras lá, igual a gente estava conversando no início, lá, as proto-feministas, quem deu voz foi a igreja, só que elas mascararam do mesmo jeito que vem mascarando até hoje, elas conseguiram acesso. Foi daí que elas tiveram voz. E elas, aí hoje se elas perpetua. não tinham espaço, né? Não tinha. A igreja. Tanto que os primeiros discursos delas eram usando versículos bíblicos, eram usando embasamentos bíblicos. E a igreja sempre foi muito forte, né? Sim. Desde antigamente, a igreja
sempre teve um papel muito importante na sociedade, em uma nação. Reis e padres, eles caminhavam juntos, né? E aí a gente vê que elas conseguiram acesso por meio da igreja, mas aí depois de estarem se estabelecendo, começaram com as ideias que aí as pessoas começaram a falar isso sempre, como você falou, lutando contra Deus. Já tinha uma raiz ali e contra a família também, né? Elas começaram a mostrar, na verdade elas começaram a mostrar para que elas vieram, né? Exato. Que foi para, no fim das contas, não era igualdade, era o que a gente falou, né? Que era a revolução sexual. É a destruição dos critérios morais que regem a sexualidade humana. Então, essa questão para elas de castidade, pureza, é retrocesso, tem que ser combatido. Na visão delas, é um retrocesso, deve ser combatido. E a palavra do Senhor fala que sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Então elas odeiam a santidade, elas odeiam a castidade. Por isso que a real intenção delas sempre foi a revolução sexual, sempre foi poder decidir, né? Porque elas falam assim que toda mulher deve ter o direito, né? O direito sobre o seu corpo, sobre suas escolhas. Que o corpo não é uma prisão, o corpo é meu. Isso, e aí elas usam aquele jargão, meu corpo, minhas regras, né? E aí, se você presta atenção nessa fala delas, você vai lá e lembra de 1 Coríntios, né? 6, 19, 20, fala, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que não sois de vós mesmos? Aí você percebe como elas são tão contra Deus, né? Exato. Porque elas falam que todas as mulheres deviam ter controle sobre as suas vidas, sobre as suas escolhas e sobre o seu corpo. E aí, quando elas vêm na questão do corpo, aí elas voltam para a questão do aborto. Então, veja só como é totalmente contrário a Deus, contrário à palavra. E elas falam também, nessa questão da revolução sexual, né, que o casamento monogâmico, né, e a heterossexualidade deve ser superado. Não tem mais questão de para elas, não é casamento monogâmico, para elas chamam de poliamor, que na verdade é polissexo, né? De você poder ter quem você quiser. E a heterossexualidade tem que ser combatida. Nada disso. Homem e mulher, você pode ter quantos você quiser, seja tantos homens, sejam tantas mulheres. Porque a escolha é sua, o corpo é seu, não tem regras. Você que decide, sem regras, e quem que criou, né? Homem e mulher, né? Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, criou o Deus, homem e macho, os criou, né? Macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. Aí a gente volta, tá lá, de novo elas estão confrontando Deus, né? Porque, e outra coisa que elas alegam também é que essa questão do sexo biológico é uma questão que tem que ser superada, porque não é importante. Porque já que elas negam Deus como criador e autoridade para dizer o que é homem e mulher, e como Deus é uma lenda, para elas o sexo biológico não importa. O que importa é a sua, na verdade, é a sua consciência, né? Eles trazem como se fosse uma questão social, né? Sim, que isso. O sexo biológico não é comprovado cientificamente, mas o que importa é a sua construção social. Como eu me sinto. Como você se sente, né? Sim. Eu posso ter nascido do sexo biológico mulher, mas eu me sinto como homem. Então, é total libertinagem, né? Só que elas vão a fundo ainda mais. Elas conseguem se superar. Elas conseguem, quando a gente acha que acabou, elas conseguem se superar. Por isso que é uma perversão, né? E elas incluem as crianças. Elas falam que as crianças têm que ser introduzidas no meio adulto, que não tem que ter questões de padrões morais ou de idade. As crianças, elas precisam estar naquele conteúdo adulto e elas precisam ter acesso a isso. E dali elas mesmas decidirem, né? Criança. Não decide nada, não sabe nada sobre